paz do Senhor a todos. Bom, estamos aqui hoje novamente, né? Dando continuidade às escolas dominicais, aos domingos. E hoje a gente vai falar sobre Paulo. Como a minha sala da escola dominical é sobre o Novo Testamento, não é isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo, porque foi ele um dos responsáveis de ter escrito muitos livros do Novo Testamento. Até para a gente entender um pouquinho, a gente se contextualizar e saber por que uma grande gama de livros foram escritos por ele, né? Para a gente entender um pouquinho mais de Paulo. Muitas vezes a gente conhece Paulo apenas dos livros. O que Paulo pregou em tal cidade, o que Paulo deixou de pregar, não é isso? E hoje a gente vai conhecer realmente mais um pouco, eu não digo tudo, não é isso? Porque eu não sou realmente uma estudiosa para falar nos mínimos detalhes, e aqui não é uma biografia de Paulo, mas para a gente entender um pouquinho Paulo. Então, primeiro, é interessante que na Bíblia sempre fala Paulo de Tarso, e realmente ele era de Tarso. Para a gente entender aonde era Tarso, atualmente, Tarso fica mais ou menos onde era a Turquia, onde é a Turquia. Então, Tarso era onde é a Turquia atualmente. Então, ali é uma cidade intercontinental. Ficava um pedaço de Tarso, ficava na Europa, e outro pedaço de Tarso ficava na Ásia. Então, era ali do lado, mais ou menos do lado direito, certo? E era uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes. Era uma cidade consideravelmente grande. E, principalmente, era uma cidade universitária, que tinha uma das universidades que podia ser comparada à Universidade de Atenas daquela época. Então, era uma universidade bem reconhecida. Ficava próxima ao mar Mediterrâneo, ou seja, era uma rota de entrada, porque como ela ficava mais ou menos a poucos quilômetros do mar Mediterrâneo, era uma rota de entrada do mar Mediterrâneo para o continente. Então, era bem conceituada. Vejam assim, como Deus usa as pessoas, né? O estrategista maravilhoso que é nosso Deus. E ela era um centro intelectual e cultural da época. Paulo nasceu, na época Saulo, né, que era Saulo ainda, não era Paulo. Então, Saulo nasceu mais ou menos de 1 a 5 depois de Cristo. Como diz lá em Atos 21, 39, mas Paulo lhe disse, na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Ou seja, dá a entender que realmente é uma cidade diferenciada da região da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E eu coloquei um mapinha, vocês podem acompanhar aí, para a gente ter a localização, mais ou menos, de Tarso. Essa área todinha, que fica Tarso, Galácia, Antioquia, essa parte todinha, depois Paulo, quando virou Paulo, ele realmente pregou em toda essa área. Continuando, ele era judeu, da tribo de Benjamim, cidadão romano e fariseu. Como diz lá em Filipenses 3,5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. A gente vai entender cada item aqui. Então, dando continuidade, ele falava aramaico, que aramaico era uma linguagem, era o dialeto, não é, na época dos judeus, que apesar de viverem num local que era predominantemente romano, mas eles falavam aramaico. Em relação à cidadania, a cidadania dos não romanos naquela época, a cidadania ela podia ser conquistada por três formas, né? Ou nascimento, ou concessão, ou por que a gente chama de aquisição. Então, a gente na Bíblia não relata qual a forma que a família de Saulo ele conquistou a cidadania.
mas a gente sabe que é de uma das três formas. E o pai de Saulo era uma pessoa realmente abastada, uma família abastada, que tinha influência na época, que leva a crer que o pai dele era até membro do Sinédrio, que naquela época os membros do Sinédrio eram pessoas abastadas e pessoas cultas. Não era uma família, como se diz, com pouco conhecimento, no caso da cultura e nem da religião judaica, certo? A gente vê isso quando que a cidadania romana ela fazia muita diferença no momento que o cidadão romano era posto diante da lei, né? Então, ele tinha o privilégio de ter o julgamento perante César. César, que era como a gente trazendo para a realidade de hoje, era como se fosse o Jair Bolsonaro, modo de dizer, né? Que era o presidente, agora lá de Roma, na época, né? O imperador de Roma, imunidade de açoites antes da condenação e não podia ser crucificado, porque lá em Roma a morte mais como se diz, mais vulgar que tinha era em relação à crucificação. Então, e o cidadão romano ele tinha esse privilégio de ser morto de qualquer outra forma, decapitado, estrangulado, esquartejado, menos crucificado. Isso a gente vê em relação a uma situação que houve quando Paulo estava diante de Festo. Festo, que era uma das autoridades na época, e os judeus levaram Paulo para diante de Festo e queriam que ele fosse preso, que Paulo fosse preso. Então, Festo ele entendeu que não era questão, vamos supor, questão de crime contra a honra, contra a sociedade, nem um crime que precisasse realmente de um castigo ali pontual. Então, Festo disse, não, é melhor a gente levar para César, porque ele viu que era relacionado à ideologia religiosa judaica. Tá? Em relação à infância e à adolescência de Paulo, ela é muito debatida. Uns acham que ele passou a infância, no caso em Tarso, e depois é que foi para Jerusalém, estudar com Gamaliel. Outros acham que ele já foi para Jerusalém bem pequeno. Mas isso alguns estudiosos pegam por uma corrente e outros por outra corrente. Mas a gente sabe que, no final, as duas correntes conduzem, ou se não, realmente convergem para que ele foi realmente ensinado em Gamaliel, ou por Gamaliel, não é isso? Ele foi importante membro, Gamaliel, quem foi Gamaliel? Né? Foi importante membro do Sinédrio e era um fariseu mais liberal. Que, inclusive, a gente vê um discurso de Gamaliel lá em Atos 5, 34, 38 a 39, quando os apóstolos eles são colocados, todos os apóstolos são colocados na frente do Sinédrio e no caso, os fariseus queriam realmente punir os apóstolos. Então, Gamaliel, que era muito inteligente, muito sábio, tanto na lei como na lei dos judeus, como nas escrituras, então Gamaliel se levantou e deu o parecer dele. Quando diz que deu o parecer, não foi que ele tomou a iniciativa, não. Realmente pediram o parecer dele. Então, Gamaliel fala lá em Atos, né? Mas, levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, ou seja, acatado, certo? Ele tinha realmente o apoio do povo. Mandou retirar os homens por um pouco. Mandou retirar quem? Os apóstolos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, a gente vê que Gamaliel realmente era sábio,
porque ele foi na mesma linha aqui. Espera um pouquinho. Se esses apóstolos estiverem falando realmente a palavra de Deus, essa palavra ela vai ser permanente. Eles não vão cair como outros falsos profetas, falsos apóstolos que pregavam a palavra e ela assim, se dissipava com o tempo. Então, por isso que Gamaliel tomou essa postura e realmente convenceu o Sinédrio e convenceu a plateia que estava no momento, e os apóstolos foram desviados nesse momento, né? Em seguida, a gente vai ver um pouquinho sobre o apedrejamento de Estevão. Isso em Jerusalém. Jerusalém foi basicamente todo o foco, certo? De tudo isso que aconteceu. Porque vocês lembram que quando Cristo subiu, os apóstolos ficaram onde? Em Jerusalém. A princípio ficaram escondidos, não é isso? Mas depois começaram a pregar. Então, o que aconteceu? Que relata lá em Atos 7:58. E expulsando da cidade, expulsando quem? No caso, Estevão, que ele foi expulso da cidade, ele não foi apedrejado na cidade. Tiraram ele da cidade e apedrejaram lá fora. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, esse Saulo é o nosso Paulo, tá certo? Até o momento se chamava realmente Saulo. E nesse momento, como Saulo, ele conhecia muito a palavra e era um judeu, um judeu fariseu e muito tradicional, então ele se encheu de ira e disse, não, é agora que eu tenho que pegar realmente todos, prender todos esses participantes que chamavam do caminho, os convertidos que chamavam do grupo do caminho, que eram os convertidos, os judeus convertidos ao cristianismo, e os prosélitos, né, que eram os gentios que se convertiam ao judaísmo e também se convertiam a Cristo, não é isso? Viraram cristãos. Então, foi daí que se encheu de ira. Ele disse, bom, vou matar agora tudinho. Então, começou a pedir cartas. Como ele era do Sinédrio e tinha muita influência, então ele pediu cartas a vários líderes de várias sinagogas. Por onde eu passar nas cidades de vocês, eu quero ter o poder de prender ou aniquilar essas famílias. E foi concedido. Ele pegou cartas e disse... Aí, nesse momento, quando os apóstolos souberam disso, então, eles fugiram para Damasco. Saulo soube e foi a caminho de Damasco. Também pediu a alguns guardas e recebeu alguns soldados daquela época e se dirigiu para Damasco. Para vocês terem uma ideia, Damasco ficava mais ou menos a 240 quilômetros de Jerusalém. 240 quilômetros deve ser daqui para Garanhuns, mais ou menos. 240 quilômetros, mais ou menos, tá? Então, imagina fazer esse percurso daqui para Garanhuns a cavalo ou a pé. Quando descreve na Bíblia que ele estava a cavalo, não é isso? Quando ele caiu do cavalo, tá? Então, fazer esse percurso. Então, a pé, a gente indo daqui para Garanhuns tirava mais ou menos uma semana. Eu acho que a cavalo tirava, no caso, mais ou menos uns 4 dias, algo assim, de cavalo. Então, era esse o período que Saulo tinha para chegar a Damasco, certo? Para poder, no caso, ir capturar esses apóstolos. E, nesse momento, nessa trajetória, para, no caso, prender os seguidores do caminho, houve o quê? A conversão. Como tem aí no slide que eu coloquei na apresentação, esse textinho vem falando como foi o momento da conversão de Paulo. De Saulo, quer dizer, de Saulo para Paulo, né? Então, diz lá em Atos 9, 3-8. E vamos ler aqui para acompanhar, que eu quero pegar aqui alguns momentos desse texto para a gente conversar um pouquinho sobre ele. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente
o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, no caso Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Então, o que é que eu quero, nessa telinha? Chamar a atenção de 3 coisas. Cercou um resplendor de luz. Que esse resplendor de luz nada mais era do que Deus, que apareceu para Saulo, na época, apareceu para Saulo. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? Então, eu achei muito interessante esse encontro pessoal que Saulo teve com Deus. Não foi por intermédio, não teve, como se diz, atravessadores, mas foi o quê? Pessoal. E daí, Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Aí ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque Saulo estava perseguindo os apóstolos que pregavam quem? A Cristo. E ele, como judeu, fariseu, ele discordava, porque ele dizia que Jesus não era quem dizia que era. Ele ainda estava esperando o Messias, Então, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. No caso, Jesus falou. E o que é recalcitrar contra os aguilhões? É resistir à palavra de Deus. Então, apesar de Saulo ter escutado a confissão de vários apóstolos, alguns desses que conviveram realmente com Cristo, ele não acreditava. Então, Jesus disse: entra na cidade e de lá será dito o que convém fazer. Ou seja, mais uma vez, Deus, Jesus, não adiantou nada para Saulo, apenas disse: entra na cidade. Então, Deus é quem chama a gente. Deus foi lá ao encontro de Saulo. E não adianta a gente resistir, porque veja quantas vezes Saulo escutou apóstolos e vinha resistindo. Mas, em determinado momento, foi daquela forma muito abrupta e daquela forma dolorosa. Porque Saulo ficou o quê? Temporariamente cego, não é isso? E a gente deve escutar e obedecer. Quando Deus falou: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Em nenhum momento, Jesus, o Deus, adiantou para ele, para Saulo, o que ia acontecer com ele, mas disse: vá. E, de pronto, certo? Saulo se levantou, guiado, porque estava cego, guiado pelos soldados, e pediu para ser levado para a cidade, para Damasco. Mas, em nenhum momento, para a casa de alguém, para a residência de alguém, para nenhum endereço. Só pediu que ele fosse para Damasco. Em contrapartida, já apareceu também para Ananias, certo? Que era um servo de Deus, muito, como se diz, íntimo de Deus. E disse: Ananias, disse-lhe, porém, o Senhor, lá em Atos 9:15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Deus apareceu, certo, para Ananias, e disse que Ananias fosse ao encontro de Saulo. Aí, no início, Ananias disse: epa, eu vou ao encontro de um homem que está vindo para nos perseguir. Ele vai me matar, meu Deus. Ele vai me matar, eu vou morrer. Eu sei da fama desse homem. Aí disse: não se preocupe, que ele agora é outra pessoa. E ele está sendo enviado por mim. Não é por ele mesmo, não é por vontade própria, mas é por minha vontade. Então, na hora que Paulo se encontrou com Ananias,
Ananias impôs as mãos sobre Saulo, orou por ele, certo? Diz que as escamas caíram, ele voltou a enxergar e ele foi batizado. E o Espírito Santo, no caso, começou a andar com... Agora é Paulo, já não é mais Saulo, não é? E fique cheio do Espírito, falou Ananias. Aí, logo depois, vocês imaginem aquela cidade, Damasco, cheio de apóstolos, e as pessoas lá, sem entender o que tinha acontecido com Paulo. E ele começou a querer pregar lá na cidade, a falar do que tinha acontecido com a vida dele. E ninguém estava acreditando. Ninguém estava acreditando. Muitas vezes muitas pessoas desconfiadas, ficavam imaginando que aquilo fosse até um teatro dele, que é para poder atrair e prender. Então, no início, foi difícil. É a mesma coisa que a gente trazendo para a nossa época de hoje, a gente vê alguma pessoa, algum matador, algum assassino em série ser convertido por Deus e dizer que não vai fazer mais isso, não sei o que lá, que as pessoas podem confiar nele, coisa assim. Então, a gente tem dúvida, não é? A gente trazendo para a nossa realidade. Então, Paulo ficou algum tempo em Damasco, na cidade que ele foi para perseguir os cristãos, né, os convertidos. Ele ficou algum tempo em Damasco, depois ele foi para a Arábia. Como diz lá em Gálatas 1:17. Nem tornei a Jerusalém, ou seja, de onde ele partiu, de onde ele pediu as cartas, coisas assim. Então, nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, ele ficou um tempo na Arábia. Na Bíblia também não relata o que ele fez na Arábia e nem quanto tempo ele ficou na Arábia. Mas se sabe que ele ficou realmente lá um tempinho aprendendo um pouco mais da palavra, lendo mais a palavra. E depois ele voltou da Arábia e ficou 10 anos em Tasso, na cidade natal dele. Esses 10 anos na Bíblia também não é relatado, o que realmente houve não é detalhado, mas leva-se a crer que nesses 10 anos ele foi aquele momento de mutação realmente de vida. Ele entender realmente qual era o propósito, ele conhecer mais a palavra, porque ele conhecia só o lado do farisaísmo. Ele tinha realmente que conhecer o outro lado. E como ele é muito inteligente, muito estudioso, então, no caso, ele aproveitou esse tempo para fazer a imersão na palavra e realmente voltar diferente. E depois disso, ele volta cheio do Espírito, bem mais, como se diz, bem mais fortalecido, e começa o evangelismo de Paulo. Aí entram as viagens missionárias. Eu coloquei aí um mapinha e mostrando mais ou menos o raio de atuação das viagens missionárias de Paulo. Na Macedônia, Acaia, na Ásia e na Galácia. Então, ele realmente andou muito junto com outros apóstolos, pregando a palavra. O interessante é que as viagens missionárias, Paulo sempre pesquisava os locais antes de fazer, agora sempre inspirado por Deus, porque a gente sabe que tudo isso é inspiração de Deus. Então, ele sempre procurava grandes centros urbanos para focar na pregação, que era para, dessa forma, desses centros urbanos, criarem meio que células, que a gente podia chamar de células, mas o início das igrejas primitivas, não é isso? Judeus e gentios, que formavam as novas comunidades. Ele também se preocupava em conhecer a cultura e as necessidades daqueles povos, daquelas áreas, para poder fazer o seu evangelismo. Quando mais na frente a gente vai ver as cartas que foram escritas lá em Apocalipse,
que foram escritas por João, certo? Então, a gente vai ver que cada igreja da Ásia, certo? Tinha a sua particularidade. Então, da mesma forma, Paulo aqui, ele já entendia que a cultura de cada cidade era diferente, então ele tinha que pregar de uma forma diferente, de acordo com o contexto daquela região, daquela localidade. E sempre ele mantinha contato com as comunidades cristãs através de cartas e visitas. Então, ele ia, fazia, como se diz, criava aquele vínculo, deixava aquela comunidade ali plantada, e depois ou ele retornava ou ele mantinha contato através das cartas, que são nada mais do que muitos livros que a gente tem no nosso Novo Testamento, né? Ele gostava de pregar nas sinagogas, porque lá é onde se concentravam os judeus e os prosélitos. E ele também, as pregações dele, ele também voltava muito falando sobre união e auxílio. Ele não fazia acepção de pessoas, entre ricos, pobres, gentios ou judeus. Ele pregava para todo mundo e ele sempre fazia relembrar que Deus veio para salvar todos, independente de nação, independente de sexo, tá certo? Independente no caso da tradição religiosa. Então, ele não fazia, ele pregava muito em relação a isso. E as viagens missionárias foram 3. Eu não vou entrar em detalhes das viagens, certo? Porque aí seriam outros estudos. Mas só para a gente ver assim, um panorama. A primeira é relatada em Atos 13, 1 a Atos 14, 28. Aconteceu por volta de 44 a 50 depois de Cristo, e mais ou menos nessa região. Pegou essas cidades, Antioquia, Chipre e a região da Galácia. Então, pegou essa região. A primeira viagem foi Paulo, Barnabé e João Marcos. Esse João Marcos foi o que escreveu o livro de Marcos, certo? Daqueles livros sinóticos, que Mateus, Marcos e Lucas. Então, os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Então, esse João Marcos foi o que escreveu Marcos. E o interessante é que, nessa primeira viagem, Marcos voltou mais cedo, e houve uma pequena discussão entre Paulo e Barnabé por causa disso. Paulo não gostou, dizendo que Marcos abandonou o barco, não queria continuar, e a Bíblia não relata o motivo. Aí, na segunda viagem, Paulo não quis mais levar Marcos e discutiu com Barnabé. Barnabé foi para um lado e Paulo foi para outro, já com Silas. A segunda viagem missionária é descrita em Atos 15, 36 a 18, 22, e possivelmente ocorreu nesse período de 50 a 54 depois de Cristo, e foi nessas localidades: Macedônia, Caia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Já foi como se diz, um raio maior dessa viagem. E Silas foi acompanhando Paulo, e foi nessa segunda viagem que aconteceu a situação de Paulo e Silas na prisão. Que Paulo e Silas foram presos, começaram a louvar à noite, certo? E todas as portas se abriram. O carcereiro pensou que todos os presos tinham fugido e já ia se matar. E Paulo disse: "Epa, calma, segura um pouquinho, porque não aconteceu isso." E depois o carcereiro foi convertido, não é isso? Ele e a família. E a terceira viagem aconteceu, é relatada em Atos 18, 23 a 21, 16, foi no período de 54 e 58 depois de Cristo, e na Galácia e Éfeso. Aí, no caso, essa daí já foram mais pontuais, apesar da Galácia e Éfeso serem um pouco distantes, certo? Mas ele, no caso, nesse momento,
ele focou nessas duas regiões, Éfeso, uma cidade, né? E nesse período, subtende-se que ele fundou a maioria ou as 7 igrejas da Ásia, que são relatadas lá no Evangelho de Apocalipse, ou no livro de Apocalipse, que foi escrito por João. Então, as 7 igrejas da Ásia, que são citadas em Apocalipse: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O interessante é que, quando a gente vai lá em Apocalipse e vê as particularidades de cada igreja, a gente vê que João está escrevendo e narrando que cada igreja tinha os seus pontos fortes e os seus pontos de melhorias, essa foi a finalidade de escrever as cartas às 7 igrejas. Eu também não vou entrar no detalhe de cada igreja, mas, caso vocês tenham curiosidade, aí vocês leiam lá em Apocalipse e vêm falando. Algumas igrejas eram igrejas compostas por cidadãos abastados, cidadãos com a cultura diferenciada. Outras igrejas eram com pessoas mais simples, pessoas mais humildes. Outras igrejas estavam sofrendo influência de falsos líderes, falsos profetas. Outras igrejas estavam sofrendo problema com prostituição. Outra igreja sofrendo com, no caso, prostituição religiosa, ou seja, deixando a cultura da época entrar na igreja. E por aí vai, certo? E aqui, nesse slidezinho, é interessante que aqui projeta as fases da implantação das igrejas. Como Paulo ele conduz a implantação das igrejas. Ele primeiro evangelizava aquela comunidade através das sinagogas, deixava tudo fortalecido. Depois havia a criação da igreja de fato, o fortalecimento e encorajamento, o fortalecimento através de cartas, ou pessoalmente, através dele, ou através de outros apóstolos. E ele induzia, ele orientava que as igrejas escolhessem anciões ou presbíteros, que eram homens realmente de fé e diferenciados, e homens maduros que ficassem à frente da igreja. E depois entregava aos cuidados de Deus. Ou seja, já ia, no caso, pastorear, já ia evangelizar outras áreas. Como diz aqui em Atos 14, 21 a 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, a primeira etapa, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos daquela igreja que tinha sido criada, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importava entrar no reino de Deus. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Ou seja, então, é interessante como sempre Paulo fazia da mesma forma a implantação das igrejas. Isso é muito interessante. E hoje em dia, semelhantemente, a gente faz da mesma forma. A gente inicia visitando, comunidades. Aqui na igreja mesmo era um projeto que esse ano, acho que a gente não teve por causa da pandemia, mas que a gente fazia, a gente visitava as cidades, não é isso, pastor? O ORE, isso mesmo, que é semelhante a esse projeto. Visita as cidades, não é isso? Evangeliza, leva obra social, trabalho social, coisa assim, né? E depois o fortalecimento e a implantação lá da igreja, não é isso? Então, semelhantemente, hoje em dia é feito. E as epístolas de Paulo. O interessante é que o Novo Testamento são 27 livros, contando com sempre Tessalonicenses 1 e 2, 1 e 2 Coríntios, tá? Então são 27 livros. E desses 27, 13 foram escritos por Paulo. Cartas ou livros, tá? Então, quase 50% do Novo Testamento tem o quê? No caso, a mãozinha ali de Paulo. Informando para a gente algo sobre alguma cidade. Então, a gente vê como Paulo, de fato, foi usado por Deus
para pregar e disseminar o evangelho na Europa e na Ásia, né? Isso na parte oriental da Europa e na parte ocidental da Ásia, não é isso? E as cartas de Paulo: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Todos esses livros a gente vê um a um na nossa escola dominical, lá na classe do Novo Testamento. Por isso que eu não vou entrar aqui em cada livro. E, finalizando, a vida de Paulo. No caso, ele foi aprisionado em Roma, ele foi executado por Nero. Para vocês terem ideia, de todos os imperadores, esse Nero foi o pior de todos, foi o mais carrasco, foi o mais que levou nas costas em relação a assassinato. Nero, eu acho que hoje em dia, eu acho que não existe outro, ou depois dele, eu não sei, pastor, se teve outro, a Bíblia relata que teve outro pior do que Nero. Oh, pastor Mateus aqui está dizendo que não, está vendo? Que foi o pior de todos, certo? E ele foi decapitado, Paulo foi decapitado fora da cidade, tá? E em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo, já sabendo do que ia acontecer, não é isso? Então, ele deixou essa passagem para a gente, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E esse versículo serve para a gente. É atual para a gente. Por quê? Nós somos o quê? Estamos aqui, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, eu, você, todos que estão aqui, nós somos resultado aqui, nós somos citados nesse versículo de Paulo. Quando eu estava estudando a vida de Paulo, eu imaginei aquele homem culto, educado e sensível. Eu imaginei Paulo dessa forma, porque o que Paulo passou, em nenhum momento a gente vê ele reclamar, em nenhum momento a gente vê ele criticar Deus pela escolha que ele fez, e sabendo que ele tinha aquele espinho na carne que muitos estudiosos levam para várias vertentes. Uns acham que era alguma doença, outros acham que era alguma coisa psicológica, que ninguém sabe o que foi. Não é dito ainda. É dito? Então, graças a Deus, estou falando certo, viu, pastor? Então, não é claro qual o espinho na carne. Porém, a gente sabe que isso talvez tenha sido para não deixar Paulo se vangloriar, porque ele viu o quê? Deus, como se diz, face a face. Então, ele podia se vangloriar por isso. Em nenhum momento Paulo se vangloriou. Em nenhum momento. Ele tinha cidades que ele chegava, ele ia lá montar tendas, que era para poder vender, fazer amizade com as pessoas. Ele não era, apesar de todo o conhecimento que ele teve, de toda a intimidade que ele teve com Deus, ele não era uma pessoa arrogante. Então, finalizando aqui, que possamos nos render completamente a Deus e sermos testemunhas humildes e poderosas de Cristo. Então, o que é nos render completamente a Deus? Realmente, de fato, é se entregar a Ele, como Saulo se entregou. Que Saulo caiu do cavalo e disse: o que é que tu queres que eu te faça, Senhor? A gente ser realmente testemunha de Jesus Cristo aqui na Terra, através de nossos atos, através de nossas atitudes, através de nossas ações. A gente não precisa ir para longe, ir para a África da vida, ir para a Ásia, ir para a Europa, para sermos testemunhas. Em casa, a gente pode ser uma testemunha para a nossa família. E que sejamos testemunhas humildes e poderosas, da mesma forma que Paulo foi. Porque o poder que Paulo tinha não era poder
político, não era poder bélico, não era, mas era o poder da palavra. Então, que realmente a gente também possa ser usado por Deus e que a gente também tenha esse poder na nossa vida. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, certo? Muito obrigada, que Deus nos abençoe cada vez mais e que a gente possa ser realmente uma testemunha viva de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus.